Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa IGESE falando de Espiritismo, o seu programa espírita de toda segunda-feira às 21 horas. E nós estamos aqui retomando as nossas atividades, né? Voltando aí do recesso, das férias, entre aspas. Nós estamos retornando, então, no dia de hoje, a nossa programação da segunda-feira. Hoje, então, dia 23 de janeiro de 2023. E não poderia deixar de ser melhor, né? Estamos retornando aí com um grande amigo, com um querido amigo, Arthur Azevedo, com essa participação super especial nesse retorno. Para mim é um grande prazer, uma grande honra recebê-lo nessa data especial que é o retorno. Arthur, seja bem-vindo. Obrigado, Adriano. Nós é que ficamos aí satisfeitos, felizes em estarmos aqui novamente, dando a nossa humilde contribuição para o programa, para todos aqueles que nos assistem, e principalmente para uma divulgação séria da doutrina espírita. O tema de hoje realmente é muito palpitante e nosso objetivo de hoje é realmente fazer aí com que todos reflitam sobre a temática. É isso aí. Pessoal, antes de mais nada, né, para começarmos então com o pé direito, vamos, como sempre, fazer aí a nossa prece inicial. Gostaria de pedir que todos nós, então, todos possamos fechar os nossos olhos, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, pedir que o Divino Amigo esteja conosco neste momento, nos amparando e nos intuindo, que nós possamos estar envolvidos pelo amor do Cristo, que o Mestre querido permita que todos nós recebamos o tratamento espiritual que necessitamos, em virtude das nossas dificuldades morais, espirituais, que nós possamos estar sendo limpos neste momento e que também possamos receber energias renovadoras que nos trazem ânimo, coragem para o enfrentamento das dificuldades da vida terrena, para o enfrentamento das nossas mazelas morais e espirituais. E que todas essas bênçãos que nós estamos recebendo agora possam ser estendidas àqueles que são caros aos nossos corações, aos nossos parentes, amigos, vizinhos, colegas de estudo e de trabalho, e mais especialmente Jesus, que essas energias benfazejas sejam direcionadas às pessoas que sofrem neste momento, seja pelo abandono, seja pela doença, seja pelo cárcere, enfim, que o Senhor seja o lenitivo, que todos esses nossos irmãos em situação de dificuldade espiritual, emocional, principalmente, e também dificuldade material, que todos eles possam receber o teu lenitivo neste momento, Jesus. Muito obrigado por tudo, graças te damos, que assim seja. Graças a Deus. É isso aí, pessoal, prazer muito grande estarmos, então, retornando à nossa programação normal. Deixa eu mandar alguns abraços aqui, o pessoal já está participando conosco através dos chats. Patrícia de Olhos, grande trabalhadora do IGESE, Patrícia que está atualmente na Espanha, deixou aqui a sua mensagem de boa noite, valeu, e ela que vem aqui para o congresso da FEEGO, congresso em Goiânia, disse que vai estar aqui conosco, tá falando aqui, ó, em breve ao vivo e a cores do congresso de Goiânia. Valeu demais, Patrícia, obrigado, estamos te aguardando aqui em Goiânia. A Mônica Yoshimura também está conosco, deixou o seu boa noite. O Jorge Miyashiro, de São Paulo, ele está sempre conosco, também deixou o seu boa noite. Marcos de Carvalho, que prazer revê-lo, mesmo que virtualmente, mas que prazer revê-lo, Marcos. Ele que está desejando aqui uma excelente noite para todos nós, um feliz 2023 para todos nós, o Marcos. Obrigado, ele que fala do Rio de Janeiro, lá do Meier, do Rio de Janeiro, Arthur. Ele está pertinho de você aí. Maravilha. A Camila Davi também deixou o seu boa noite, assim como o Paulo Neto. Olha, presença especial aqui também através do chat. Paulo Neto, obrigado, Paulo. Faça sempre, sempre isso aí, esteja conosco. Ele que está perguntando aqui com risos se o Arthur hoje vai falar de ETs, né, Paulo? É isso aí. Lili Fará, minha amiga Lili Fará, ela e a Camilinha, não sei se a Camilinha está nos ouvindo. Obrigado, Lili, por estar conosco, valeu demais. Ela que também é uma grande companheira de IGES, Instituto Goiano de Estudos Espíritas. Shirley Rejane também deixando o seu boa noite, ela que fala de Poços de Caldas, Minas Gerais. Valeu, Shirley, valeu demais. O Miguel Barleta Martucci também
deixando aqui a sua mensagem, ele que deixou o seu boa noite e pedindo aqui oração e proteção para o filho dele, né, que mora em Moema, Minas Gerais. Nós vamos nos lembrar, viu, Miguel, aqui quando a gente for fazer a prece de encerramento, nós vamos estar mencionando, tá? E também a filha dele, a Yasmin, que mora em São Paulo, capital. E Daniele, Goiânia. É isso aí, Miguel. Vamos pedir então por todos, tá? Nelide Fernandes também deixou o seu boa noite, ela que fala do Rio de Janeiro. O Miguel também pediu aqui para sobrinhos, né, familiares, enfim, nós vamos estar mencionando. Viu, Miguel? Muito obrigado por estar conosco, muito obrigado por essa confiança, tá? Valeu demais. Receba aí os nossos eflúvios salutares aí, que você receba o nosso abraço virtual. O Paulo Roberto Soares também deixou seu boa noite. Valeu, Paulo. Depois você fala, Paulo, de onde você está falando, tá bom? O Getúlio Júnior, Vila Velha, Espírito Santo. Valeu, Getúlio. Muitíssimo obrigado por estar conosco. E o nosso grande amigo Daniel Rosa. Daniel, que está deixando seu boa noite aqui. E falando aqui que vai nos acompanhar a fala do Arthur. Daniel, que está em Goiânia, Goiás. Valeu demais, Daniel. Daniel também, que é um grande parceiro aqui das nossas lives. Pessoal, eu gostaria de pedir, então, que vocês possam nos auxiliar, tá? Como é que vocês vão auxiliar aí o IGESE? Se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações, né? Para você receber aí os recadinhos dos novos vídeos do IGESE. Você vai estar acompanhando a nossa programação. Isso é muito importante para nós. E acompanhe os nossos perfis nas redes sociais, especialmente o Instagram, por meio do qual você vai acompanhar toda a nossa programação, tá bom? Então, isso é muito importante para nós, para aumentar a repercussão do nosso conteúdo, e o conteúdo do IGES, consequentemente, vai chegar a mais lares e a mais pessoas. E o nosso trabalho é a divulgação da doutrina espírita. Por isso que isso é tão importante para nós. Nós gostaríamos de mandar um grande abraço para nossos parceiros de transmissão, TV Goiás Espírita, TV Secal, Rede Amigo Espírita e Web Rádio Fraternidade. Muitíssimo obrigado pela parceria. Esses canais importantes, né, que tratam aí de conteúdo espírita, esses canais importantes retransmitem as nossas lives, inclusive essa que você está assistindo. Muitos de vocês aqui estão, então, em virtude desses parceiros, desses canais, tá bom? Então fica aqui o nosso eterno agradecimento. Pessoal, então já deixa eu fazer uma apresentação aqui do Arthur. Tenho certeza que a maioria de vocês conhece o Arthur, mas eu vou fazer uma apresentação aqui. O Arthur, que é Arthur Azevedo, iniciou seus estudos da doutrina espírita aos 13 anos, em 1984, no Grupo Espírita Irmão Pestalozzi, em Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Aos 22, atuou como orientador de mocidade da União da Mocidade Espírita de Niterói, um centro tradicional da cidade. Ao mesmo tempo, colaborou como evangelizador no grupo de apoio ao menor, hoje Casa de Batuíra e Unidade do Lar Fabiano de Cristo, que prossegue no trabalho de assistência junto aos moradores de populosa favela de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Em 1999, foi eleito presidente do centenário Centro Espírita Friburguense, na cidade de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, sendo que por cerca de 4 anos apresentou, juntamente com o confrade José Manuel Ferreira Barbosa, 2 programas espíritas em rádios locais, Friburgo AM e Conquista FM, e um programa de TV, TV Zoom, canal 10. De volta a Niterói, foi orientador de estudos da Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro e membro da AD Rio de Janeiro, Associação dos Divulgadores do Espiritismo do Rio de Janeiro. Já promoveu estudos em forma de palestra em cidades dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Maranhão. Ele que é coautor da obra O Espiritismo perante seus inimigos e desafios contemporâneos e autor de 3 obras publicadas, Ramatiz, Sábio ou Pseudo-Sábio, Espiritismo versus Ramatizismo e Atlântida, o mito em uma perspectiva espírita e científica. Foi prefaciador de 5 outras obras, Espiritismo e Formação Política, de Paulo Santos, O Primado de Kardec, de Sérgio Aleixo, Breve História do Espiritismo, de Fabiano Vidal, Allan Kardec e suas reencarnações e Reunião de Desobsessão, Momento de Acolher Espíritos em Desarmonia, de Paulo Neto. Paulo que está presente aqui com a gente, participando através do chat. Meu irmão, então é isso, apresentação feita. O Paulo Roberto Soares está falando aqui, que fala de Guaratinguetá, São
Paulo, né? O Opa. Vale do Paraíba Paulista. Valeu, Paulo Roberto. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. A Camila Davi está pedindo aqui, ó, na prece de encerramento, peço pela minha mãe, há 21 dias na UTI, do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, em muito sofrimento. Camila, nós vamos pedir sim, tá? Rita Cássia, né? Nós vamos pedir sim. O Getúlio Júnior está falando que está usando o YouTube do filho. A Aliás, Olga está usando esse. O YouTube do Getúlio, né? Então, na verdade, a Olga Wild, que está conosco, valeu demais, Olga, valeu. E a Isolda Martins, João Pessoa, Paraíba, chegou agora aqui mandando o seu boa noite. É isso aí, pessoal, valeu demais. Todo esse trabalho é feito para vocês, né? E quando vocês estão presentes, quando vocês estão se manifestando, vocês não sabem a alegria que a gente sente, né? E façam sempre isso, estejam conosco. Esse programa, o IGS Falando de Espiritismo, vai ao ar toda segunda-feira, às 21 horas, ao vivo, tá? Então, já ative as notificações aí, se inscreva no canal do IGES, o Instituto Goiano de Estudos Espíritas, e ative as notificações para você não perder o programa, para você ser lembrado aí do programa IGES Falando de Espiritismo. Então, sem maiores delongas, vou passar a palavra ao Arthur, que vai falar sobre o tema pluralidade dos mundos habitados, conforme a arte que nós colocamos aí no início. Então, Arthur, a palavra está contigo. Se alguém tiver alguma colocação, alguma pergunta para fazer ao Arthur, ao final nós vamos estar repassando, tá bom? Então, passo a palavra para ti, meu irmão, que Jesus o ilumine, para que você transmita o melhor recado aí para todos nós. Porque conteúdo você tem muito. Obrigado, Adriano. Obrigado aí a todos, né, que estão nos prestigiando na noite de hoje. Uma alegria muito grande estarmos aqui nessa troca de ideias, né, que só não é maior porque nós estamos aí responsáveis por esse estudo, mas vocês aí do lado de lá podem contribuir bastante. Somos pessoas realmente abertas a conversas, a troca de ideias e até mudarmos de posicionamento, mudarmos de ideia, não há problema nenhum nisso. Estamos sempre avançando aí no conhecimento, tendo novamente como base a doutrina espírita, as ciências, enfim, tudo aquilo que possa contribuir para que nós alcancemos e compreendamos cada vez mais a verdade. É isso que importa, independente de onde venha. Bem, pessoal, estamos hoje falando de um tema, né, como vocês já sabem, pluralidade dos mundos habitados, que a princípio é um tema muito tranquilo dentro da doutrina espírita, dentro do nosso movimento, mas nós dizemos apenas a princípio. Por que nós estamos notando aqui há uma série de problemas envolvendo essa temática? Não que a problemática esteja na doutrina espírita, mas está aí pervagando dentro do movimento espírita e também fora. Mas a gente vai chegar lá, a gente vai dizer quais problemas são esses, loguinho, né, dentro de alguns instantes. É bom que a gente realmente já esclareça, antes de qualquer coisa, que se faz necessário, né, realmente lembrar que o Espiritismo aceita como plenamente possível a existência de vida em outros planetas. Não seria realmente racional nós acreditarmos que Deus, o Criador, justiça, né, o Criador de todos, inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas, teria criado o universo infinito para apenas aqui abrigar vida inteligente neste diminuto e, por que não, insignificante planeta chamado Terra. Insignificante de maneira relativa, obviamente, ele é importante, mas no concerto desse universo infinito, o que seria a Terra? Né? Apenas um grão de areia espalhado nessa grandeza da criação divina. Hoje, inclusive, né, a ciência oficial, a astronomia, a astrofísica, enfim, todas as ciências que estudam os astros, admitem plenamente essa realidade, sendo que recentemente novos cálculos feitos por um astrofísico
escocês chamado Duncan Forgan, apontam para a existência de civilização em até quase 40 mil planetas só nas cercanias da nossa galáxia. Então vejam que os cálculos aí são muito claros, porque se está baseando na lei das probabilidades, ou na lei da probabilidade, melhor dizendo. Quer dizer, a probabilidade de que haja 40 mil planetas que possuam algum tipo de vida inteligente só nas cercanias da nossa galáxia é muito grande, aponta para esse número. No entanto, pessoal, nem a posição espírita, nem a posição da ciência oficial, a ciência materialista, né, que se baseia tão somente naquilo que é visto e constatado, podem servir de justificativa ou mesmo prova para que a gente dê credibilidade total a qualquer relato dos espíritos nesse sentido, ou relatos supostamente atribuídos aos espíritos. Dizemos supostamente porque, infelizmente, a gente tem que, volta e meia, lembrar disso e alertar em relação a isso. Muitos ditados são colocados como originários dos espíritos para que seus autores adquiram credibilidade. Sabem eles que, se um encarnado fala, tem um peso, mas se aquilo é divulgado como sendo de um espírito, aquilo tem um peso muito maior, pelo menos para as pessoas. Né? Então, infelizmente ou felizmente, dependendo do ponto de vista, nós habitamos um planeta de provas e expiações. O que significa isso? É bom que a gente sempre leve isso em consideração. Que os espíritos aqui encarnados têm uma série de problemas. Nós, aqui encarnados, temos uma série de problemas. Nós temos o problema da vaidade, nós temos o problema do orgulho, nós temos o problema do egoísmo, enfim, tantas paixões que acabam fazendo com que muitos de nós nos utilizemos de expedientes para nos projetarmos, para que nossa palavra seja crida mais do que a de outras pessoas. Isso se chama orgulho, isso se chama uma tola vaidade, né? De ser aí o dono da verdade, né? De querer ser mais que as pessoas, querer aparecer mais que os outros. Infelizmente, é assim que a gente vê a todo momento. A gente não pode, dentro do espiritismo, apresentar um mundo que não existe. A gente tem que encarar e entender o mundo e os espíritos que aqui habitam, no quais nós somos parte, para que nós entendamos que nós não estamos em Nárnia, nós não estamos habitando o mesmo país das maravilhas da Alice, nós não podemos criar um universo paralelo, onde todas as pessoas são boas, onde todas as pessoas dizem a verdade, onde todas as pessoas são, digamos assim, desinteressadas. Nós sempre temos que contar com a possibilidade das pessoas estarem criando coisas, fantasiando coisas ou mesmo mentindo. Infelizmente, estamos nesse estágio. Isso dentro do movimento espírita, fora do movimento espírita, em toda parte, na política, na economia, nas artes, em todas as áreas do conhecimento humano, vão ser afetadas por isso, porque isso é uma característica, essas são características ainda que nós possuímos e que nós aos poucos vamos nos libertando. Então, tendo isso em vista, nós temos que realmente levar em consideração que há muita fantasia acerca dessa temática. Então, é por isso que dissemos, né, que não podemos nos utilizar dessas informações da própria doutrina espírita e da ciência oficial para dar credibilidade a qualquer relato que apareça por aí, ainda
ainda mais quando vêm acompanhados de detalhes e narrações bizarras que, nas mais das vezes, encontram-se repletas de erros e inexatidões. Inclusive, nós temos visto, né, na internet, né, que muitos têm se utilizado, muitos céticos, muitos críticos ao espiritismo, têm se utilizado dessas narrativas sobre vida em outros planetas como uma maneira de atacarem a doutrina espírita. Eles acreditam que a doutrina espírita está chancelando esses relatos. E isso é muito grave, porque isso passa para a opinião pública uma ideia de algo que o espiritismo não tem qualquer responsabilidade. Então, isso é muito ruim, né? Isso é muito grave. Então, isso vem a caracterizar que Kardec estava muito assim certo quando disse que os maiores inimigos do espiritismo estavam entre as suas fileiras, estavam dentro do movimento espírita. Por quê? Porque os próprios espíritas, ou pessoas que se dizem espíritas, estão dando motivo para críticas advindas, né, desses indivíduos, críticas de fora, por total descuido, por total incúria em relação à própria doutrina espírita. Então, no Livro dos Espíritos, os espíritos superiores, inclusive, de antemão alertam que os espíritos, isso também é muito importante a gente levar em consideração, não nos vêm poupar dos trabalhos que nos competem, que competem a nós encarnados. Isto é, não revelam, os espíritos não revelam aquilo que cabe a nós encarnados, através do nosso esforço, descobrirmos por conta própria. Se nós analisarmos bem, pessoal, não há nada na doutrina espírita, e mesmo em outras obras mediúnicas sérias, que, por exemplo, venham nos poupar de algum tipo de trabalho. Os espíritos não vêm nos trazendo invenções revolucionárias, não vêm nos trazer curas para as doenças, nada disso. Você não vê absolutamente os espíritos superiores trazendo revelações que cabem a nós desvelarmos. Cabe a nós o esforço para que alcancemos o conhecimento, para que tenhamos conhecimento, né, efetivo dessas realidades. Então, tendo isso em vista, a gente pode, por consequência, levarmos para esse assunto de vida em outros planetas. Tá? Então, a ciência espírita, seguindo esse mesmo princípio, né, de que os espíritos superiores não vêm nos poupar dos trabalhos que nos competem, tem por objetivo, a nossa ciência espírita tem por objetivo o espírito, suas manifestações na Terra e suas relações com os homens. O espiritismo estuda e pesquisa o mundo espiritual e não mundos materiais. Segundo, inclusive, o astrônomo espírita Dulcídio Dibo, inclusive eu tenho aqui do meu lado para mostrar para vocês um livro muito interessante que eu aconselho vocês a lerem e adquirirem. É um livro já, não foi publicado recentemente, né? Mas é um livro interessante chamado Vida em Outros Planetas, Ciência, Filosofia e Religião, editado pela LAC, do Dulcídio Dibo. Tá? Então, o Dulcídio Dibo, tendo esse conhecimento aprofundado das ciências astronômicas, nos traz assim 5 itens interessantes para a nossa reflexão. Ele deduziu o seguinte, ele que, né, pesquisa sobre o assunto, que tem um conhecimento aprofundado desta área, tá? Então não é nenhum neófito, não é nenhum curioso da área, é uma pessoa que tem um conhecimento técnico, né, tanto das ciências astronômicas, como também, sendo espírita, tem um conhecimento aprofundado da doutrina espírita.
Então, o primeiro tema, primeiro tópico, inclusive, o item que ele nos traz é o seguinte, que não são todas as comunicações dos espíritos, mesmo os conhecidos como astrônomos, que devem ser consideradas válidas. Ele continua. A pluralidade dos mundos habitados é o corolário do princípio da reencarnação e vice-versa. É neste sentido que as informações dos espíritos interessam ao espiritismo. Realmente, a gente tem que entender esse princípio da pluralidade como ligado ao princípio da reencarnação. Porque os espíritos fazem, nós fazemos a nossa jornada de progresso espiritual através de encarnações em vários mundos, de diferentes categorias, conforme o nosso nível evolutivo. Então, nós aprendemos que primeiro vem os mundos primitivos, depois vem o mundo de provas e expiações, por exemplo. Depois os mundos em regeneração, depois, né, vai até chegar nos mundos felizes. Então, para que isso nos dê a ideia de que a reencarnação não se opera tão somente aqui no planeta Terra. Isso, inclusive, não faria o menor sentido, né? Mesmo porque Deus não cessa de criar. Então, não faria sentido ainda Deus enviar espíritos dessa ordem ainda primitiva para um planeta, por exemplo, como o nosso. Ainda existe aqui ou ali, mas a grande maioria dos planetas, a grande maioria dos espíritos que habitam este planeta são espíritos que estão em condições de habitarem um planeta de provas e expiações, e não mais o mundo primitivo, pelo qual já passaram. E assim sucessivamente. No item 3, esse autor nos diz o seguinte: o problema científico do esclarecimento da vida material em outros planetas não compete à doutrina filosófica espírita, mas sim à astronomia e, mais recentemente, à astronáutica. Da mesma maneira, o problema da vida espiritual em outros planetas ou astros compete à doutrina filosófica espírita. Então, o espiritismo vai falar sobre a vida espiritual e as ciências astronômicas vão falar sobre a vida material. Item número 4. A pesquisa das condições dos ambientes ecológicos dos planetas e seus possíveis habitantes pertence aos homens e não aos espíritos. E daqui a pouquinho a gente vai começar a ver que há alguns autores que não têm respeitado isso. Eles passam a descrever vida física em alguns planetas, e aí nós vamos demonstrar para vocês que quando a astronomia, a astronáutica, a astrofísica vai fazer um estudo sobre aqueles planetas na sua constituição física, o que nós, infelizmente, temos percebido é que a grande maioria desses relatos atribuídos a espíritos estão completamente equivocados. Mas não é pouquinho, não. É muitão, como dizem aí as crianças. Tá? Infelizmente. Então, é por isso que a gente está passando esse alerta, para que a gente não se deixe enganar, para que a gente realmente se utilize do critério da fé raciocinada, que muitas das vezes está só na nossa boca. A gente fala muito em fé raciocinada, estamos fazendo aqui uma autocrítica. A autocrítica é o nosso movimento no qual nós fazemos parte. Que nós falamos muito em fé raciocinada, mas é só vir algum relato fantástico sobre a vida física em algum planeta, universo afora, a gente tende a acreditar sem sequer colocar uma pitadinha de dúvida, de pelo menos pesquisar na internet se aquilo está batendo ou não. A gente começa a criar uma série de explicações, é porque isso, porque aquilo, e a gente está, na verdade, se enganando. A gente está tentando colocar a sujeira para debaixo do tapete. E não pode ser assim. A gente tem que encarar o assunto de frente. Se a ciência está demonstrando uma coisa e um espírito está dizendo outra, né?
Então, opa lá, eu vou pesquisar para ver com quem eu vou ficar. E a nossa tendência, infelizmente, não, eu vou acreditar no espírito porque o espírito sabe mais do que a nossa ciência, porque a ciência não alcançou ainda. Não é essa a desculpa? Pois é, nós vamos demonstrar para vocês que a gente tem que, pelo menos, revisar essa nossa mentalidade, esses nossos conceitos, até para que se evitem uma série de problemas, tá? Que nós também iremos mostrar quais são. Já mostramos um, que é de nós darmos munição aos críticos do espiritismo. E estão assim de munição, ó, porque estão pegando essas obras mediúnicas irresponsáveis e dizem que são obras espíritas. Estão dizendo que o espiritismo chancela isso tudo, que o espiritismo está por trás disso tudo. Tá? Bem, item número 5, que é o último. Os espíritos podem e estão transmitindo as informações que quiserem. Contudo, o espiritismo deve aguardar as confirmações, ou não, da habitabilidade dos planetas pelas pesquisas científicas dos homens. Então, não é sair por aí, principalmente para não espíritas, e para espíritas também, né? Porque se a gente passa uma informação para um outro espírita, ele vai... Qual é a tendência? Eu ouvi do fulano isso. Então, é aquela coisa de um passar para o outro. Então, a gente tem que ter responsabilidade também. Naquilo que nós estamos transmitindo. Que tem gente que parece que esteve até lá no Marte, esteve em Júpiter, esteve em Vênus. Elas falam com uma convicção assim... É como se quase estivessem lá, porque leu de um espírito que a vida naqueles planetas é assim, o assado. Né? Então, realmente fica uma situação onde o misticismo está imperando. Não tem nada de fé raciocinada aí. Nós estamos aceitando as coisas, como eu já disse anteriormente, vou repetir muitas vezes, de maneira peremptória e de maneira pré-concebida. A gente já parte com a ideia de que todo relato mediúnico é verdadeiro, enquanto sequer essa foi a postura de Allan Kardec, né? Principalmente em relação a esse tema, e nós vamos mostrar isso para vocês. Tá? Então, resumidamente, a ideia do Cídio Dibo é justamente essa, né? Que os espíritos não estão aí se manifestando para nos libertar do estudo e das pesquisas, nem para transmitirem inteiramente pronta nenhuma ciência. Com relação ao que o homem pode achar por si mesmo, os espíritos o deixam entregue às suas próprias forças. E isso sabem-no, diz lá o Dulcídio, hoje perfeitamente os espíritas sérios e lúcidos. A experiência ha demonstrado ser errôneo atribuir-se aos espíritos todo o saber e toda a sabedoria, e supor-se que baste a quem quer que seja dirigir-se ao primeiro espírito que apareça para conhecer todas as coisas. E realmente, pessoal, quando isso é falta de estudo em relação à própria escala espírita. E o que o próprio Allan Kardec nos disse, não basta ser espírito para deter todo o conhecimento, toda a sabedoria universal. Há espíritos de toda a ordem de evolução e de conhecimento. E eles podem simplesmente dizer as suas opiniões, ou simplesmente dar asas à fantasia também, assim como os homens fazem. Então, não é porque é espírito que necessariamente conhece tudo, porque necessariamente conhece ou tem, inclusive, acesso a outros planetas. Nós tomamos conhecimento na doutrina espírita que os espíritos de determinado nível evolutivo, mais atrasado, digamos assim, mais baixo, sequer podem sair aqui da órbita, aqui da esfera do planeta.
E quando o fazem, é por uma permissão especial para que vislumbrem a vida em orbes superiores. É uma espécie de excursão que eles fazem rapidamente para que isso lhes sirva de estímulo a se melhorarem. É isso que nos diz a doutrina espírita, né? Então, vamos para alguns casos para que vocês possam realmente certificar, né, através de exemplos, aquilo que nós falamos. Tudo parece ter começado, pessoal, no nosso movimento espírita, lá pelos idos dos anos 50, tá? Na década de 50. Vou dar esse exemplo, né? Mas há vários outros exemplos que nós poderíamos dar, inclusive um exemplo muito recente de uma fala atribuída a Chico Xavier, onde ele teria, inclusive, citado um suposto planeta chamado Quiron, que seria um planeta que receberia os espíritos degradados aqui da Terra no futuro. E aí a pessoa que passou essa suposta fala do Chico Xavier começa a dizer que nesse planeta, assim, ele apresenta esse planeta como tendo assim, características muito próximas à da Terra. E aí nós fomos atrás, mais ou menos, com base nessas informações que ele passou, e nós vimos lá que, primeiramente, né, Quiron não é nome de planeta, né? Já existe o nome de um astro, não é bem um astro, né? Na verdade é um grande meteoro chamado Quiron, e que, na verdade, não tem qualquer semelhança, por exemplo, com o planeta Terra. E ele lá diz que tem mar, que tem caverna, e que os espíritos que estão lá encarnados habitam as cavernas. Mas como que eles podem habitar as cavernas? Porque se nesse suposto planeta sequer tem cavernas, né? Mas vamos voltar lá, né? Vamos aqui um breve exemplo de algo que tem surgido aí recentemente, né? Dentro ainda dessa onda que vem novamente avassalando o movimento espírita, que é falar sobre vidas de outros planetas e a vida extraterrestre, né? Então, vamos citar, por exemplo, o primeiro caso que surgiu, assim, que teve assim, maior repercussão, que foi o livro atribuído a um espírito chamado Ramatiz, através do médium curitibano Hercílio Mais, chamado A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores. É um livro que só fala disso. É diferente do livro da Maria João de Deus, que faz algumas descrições breves sobre Marte, sobre Vênus. É diferente também um pouco de alguns livros de Chico Xavier, onde o tema central não é esse, mas alguns espíritos parecem, né, dar algumas descrições sobre vida física em outros planetas. Então, por exemplo, nesse livro do Ramatiz, que foi uma coqueluche, né, foi assim um estouro, um estrondo, né, no movimento espírita nos anos 50, há lá esse espírito, né, dizendo que, por exemplo, que existe o degelo, né, em Marte, no planeta Marte. Inclusive um degelo, às vezes, violento, e principalmente, segundo ele, porque a superfície marciana é quase plana, com raras elevações. Vão anotando aí. Ele afirma que a superfície marciana é quase plana, com raras elevações. Erro número 1. Isso aí constatado. Primeiro, que ele não está falando de vida espiritual, tá, pessoal? Ele está falando de vida física, ele está falando de gelo, está falando de neve, está falando de superfície e tudo mais. Então, ele é bem claro, tá? Não está falando nada de vida espiritual. Então, o erro número 1 que nós encontramos, por exemplo, nessa obra. Primeiro, não há degelo dos polos em Marte e muito menos água na sua superfície. O gelo em Marte é formado de dióxido de carbono congelado, isso constatado pelas próprias sondas que lá estiveram.
Assim sendo, pessoal, esse gelo que tem lá, ele não passa por estado líquido, ele não se derrete, ele se sublima, isto é, ele passa do estado sólido direto para o estado gasoso, porque ele é feito de dióxido de carbono congelado. Erro número 2. A superfície de Marte está longe de ser predominantemente plana. O terreno é caótico, vocês podem ver aí na internet, né, as dezenas de milhares de fotos já tiradas por essas sondas, sendo que há muitas crateras e elevações gigantescas, entre elas a Olympus Mons, que é um vulcão extinto no planeta Marte, que excede 20 mil metros de altura. É quase 3 vezes mais do que o Himalaia. Ele é 3 vezes mais alto do que o Himalaia. Quase 3 vezes mais. Né? Dentro, também para exemplificar, perguntam a essa entidade espiritual, a água de Marte é igual à nossa? E aí ele diz, é algo semelhante, embora muitíssimo mais leve. Cremos que os vossos astrônomos, em recente análise espectral, devem ter verificado que as neves e as nuvens em Marte são compostas quimicamente de H2O, variando, no entanto, quanto à especificidade e peso. Veja que o espírito tende ou tenta parecer científico, né? Ele fala na forma química da água, ele fala da especificidade, fala de peso, análise espectral. Isso tudo, pessoal, impressiona o leigo. O espírito que quer enganar, ele vai procurar sempre impressionar para um vocabulário supostamente científico, muitas das vezes. Às vezes tem um tanto de científico, mas na maioria das vezes é cientificista. Quer dizer, ele tem uma aparência de científico para o leigo, mas que quando colocado sobre os olhos de quem entende profundamente a matéria, vê que ali é uma completa enrolação. Ah, então, fiquem atentos a isso, não só nesse exemplo que eu estou dando, mas em vários outros que têm se apresentado por aí. Tá? Que são inúmeros, né? A gente passaria aqui horas citando vários deles. E aí, o espírito, se colocando acima da ciência, o que é uma outra tática, diz o seguinte: há uma pergunta. A pergunta foi a seguinte: a composição das calotas polares é realmente produto do degelo acumulado, à semelhança de nossos polos? Aí ele comenta, né? Na verdade, não foi bem uma pergunta, foi um comentário do entrevistador. Aí o espírito responde: nisso a ciência terrena não se equivocou, inclusive na anotação das nuvens azuladas, que registrou em suas observações. O que por vezes nos surpreende, diz o espírito, é que a mesma ciência, negando oxigênio suficiente em Marte, anota calotas polares e nuvens azuladas que resultam sempre de hidrogênio e oxigênio na fórmula comum. Então, vamos apontar quais foram os erros dessa instrução, digamos assim. Primeiro, as neves lá de Marte, como já dissemos, são compostas de dióxido de carbono congelado e não de água congelada na sua fórmula comum H2O, como diz o espírito. Erro 4. As nuvens são formadas por dióxido de carbono evaporado, que se sublimou, nós já dissemos também. E erro número 5, o erro número 5, né, dos outros dois outros 4 que nós tínhamos comentado, há 2 tipos de água em Marte, uma mais leve e outra mais pesada, como afirma o espírito. Né? Quer dizer, não há 2 tipos de água em Marte, uma mais leve e outra mais pesada. Isso não foi constatado pelas sondas que lá estiveram. Vamos falar de um tema um pouquinho menos técnico e fácil de a gente acompanhar. Quanto à temperatura de Marte, o que disse lá o espírito disse, nas regiões equatoriais, quer dizer, no centro do planeta, né, a temperatura oscila de 25 a 30 graus, quer dizer, mais ou menos a temperatura que nós estamos agora, na maior parte do país.
a qual é agradabilíssima ao sistema biológico marciano. Então, mais uma vez, vocês estão constatando que ele está descrevendo vida física, ele fala em sistema biológico marciano. E ainda diz, chove raramente, e devido às quedas bruscas, à noite são comuns as geadas. Isso está lá na página 37, nós não estamos inventando nada, do livro A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores. Já a verdade comprovada, né, pela ciência é a seguinte, ela assevera que Marte é um planeta muito frio, com temperatura média de 63 graus Celsius negativos. Média, pessoal. Tem temperaturas muito mais baixas do que essa. Com uma temperatura máxima no verão de -5. Então, no verão de lá, é como se fosse um inverno bem puxado aqui para a gente no Brasil, né? -5 graus. Lá na Serra Catarinense, naqueles dias, né? E mínima, lá em Marte, nas calotas polares, de -87 graus centígrados. E o que é mais interessante, pessoal, a variação de temperatura chega a ser de 20 graus Celsius por minuto. Quer dizer, a cada minuto que passa, a temperatura vai oscilando lá em Marte, durante o amanhecer. E também a ciência constatou que ocorre variação da temperatura conforme a altitude, igual aqui no nosso planeta, né? E sendo que a sonda Mars Pathfinder revelou que se uma pessoa estivesse em pé lá em Marte, né, ao lado de uma sonda, por exemplo, notaria uma diferença de 15 graus Celsius entre os pés e o tórax. Quer dizer, no pé da pessoa ia estar 15 graus a menos do que no tórax. Olha a loucura, isso se nós compararmos aqui com o nosso planeta. Essa intensa variação da temperatura em Marte provoca ventos fortes, gerando as grandes tempestades de poeira vistas na superfície marciana. Quer dizer, e lá não chove, pessoal. Como diz lá o Espírito, chove raramente. Não, sequer chove, tá? Então, isso tudo, né, só nos mostra, né, que, como exemplo, que realmente a gente tem que ficar muito atento a esses relatos. E um último exemplo, também muito fácil a gente constatar, que eu acho que nem vou precisar mostrar o que a ciência diz, né? É perguntado ao espírito o seguinte: há muitos oceanos iguais aos nossos e existem zonas desertas? E olhe o que ele respondeu. A superfície líquida é muito menor do que a sólida e suas águas se infiltram bastante no solo. Isso é verdade. Toda a água que tem em Marte, ela está infiltrada no interior do planeta, digamos assim. Ela, né, foi se infiltrando, né, lá para baixo. E aí a pior parte. Os mares são pouco profundos, não existe mar nenhum. E os continentes muito recortados. Não tem continentes em Marte. Continentes existem no nosso planeta Terra porque nós temos as placas tectônicas que formam esses planetas, esses continentes. Marte não tem placas tectônicas, lá, por isso que lá não tem continentes. E aí o Espírito ainda diz, existindo enseadas e golfos em quantidade. Quanto às áreas desertas, existem algumas de areia fulva, nas outras zonas existem campos de cultura, bosques e exuberante vegetação que se estendem à margem dos canais suplementares ou artificiais. E os imensos cinturões que observais da Terra, nunca foi observado cinturão nenhum, pessoal, quais bordados de verdura, né, tipo alface, né, couve, enfim, forrando as zonas ribeirinhas do canais, são constituídos de ubérrima vegetação sob controle científico. Então, pessoal, né, vemos aí, né, um exemplo,
né, de quão são fantasiosos esses relatos. Tá? E este não é o único. Foi um dos primeiros, mas não é o único. E, pior, o que nós temos visto aí são esses supostos contatos, né, com espíritos chamados de extraterrestres. Não estamos dizendo que não existam. Kardec mesmo recebeu, né, a visita, teria recebido a visita, né, de espíritos que estariam ligados ao planeta Júpiter, né, disseram estar encarnados lá. Só que hoje em dia, né, se criou uma série de fantasias a esse respeito, porque os espíritos enganadores simplesmente encontraram uma nova tática. Se dizendo extraterrestres, eles ganham em popularidade, eles ganham em confiança das pessoas. E quando a gente vai analisar as mensagens são paupérrimas. São espíritos que se apresentam, se é que são espíritos, de maneira completamente caricata. Há momentos, pessoal, que eu não consigo conter o riso. Porque provavelmente o médium, ou o suposto médium, ele começa a assistir aqueles filmes de ET de antigamente e colocou na cabeça aquela coisa caricata do extraterrestre, né? Falando igual o robozinho. Eu vim para me comunicar com vocês, terrestres. Assim. Tá? Vocês devem estar rindo aí do outro lado, mas é assim. E esse pessoal tem ganhado, né, milhões aí em cima da credulidade alheia. Né? Aí aparecem vários espíritos, um que diz que é de um planeta, o outro diz que é de outro, e que vem salvar a humanidade, e que é de uma comunidade intergaláctica. Gente, chega a ser o nível do ridículo. Isso tem colocado numa posição ridícula a nossa doutrina, que não merece isso. E, infelizmente, com a parcimônia da maioria de nós, que a gente deixa para lá, isso quando não acredita piamente. Então, fica aí realmente o nosso alerta, sendo que, na verdade, o próprio Allan Kardec teve essa mesma posição que nós estamos aqui. Nós não estamos trazendo a posição do Arthur. É a posição do próprio codificador, quando ele diz o seguinte, que essas descrições, diz Kardec, né? Vou até ser bem fiel ao que ele diz, Kardec é bem claro, não temos sobre os outros mundos senão notícias hipotéticas. Ele em nenhum momento afiança aquilo 100%. Ele sempre coloca essas descrições como hipotéticas, ele utiliza o futuro do pretérito. Em Marte seria assim, em Vênus seria assado. Inclusive, em 1862, Kardec pede explicações ao espírito Georges sobre as mensagens dele a respeito de planetas como Vênus e o questionou sobre alguns pontos. E, ao final, depois de questionar o espírito Georges, Kardec diz o seguinte, essa descrição de Vênus, sem dúvida, não tem nenhum dos caracteres de uma autenticidade absoluta e também não a damos senão a título condicional. E para encerrarmos o estudo de hoje, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos, que confiança se pode depositar nas descrições que os espíritos fazem dos diferentes mundos? E a resposta dos espíritos superiores depende do grau de adiantamento real dos espíritos que dão essas descrições. Pois bem deveis compreender que espíritos vulgares são tão incapazes de vos informarem a respeito quanto é entre vós um ignorante de descrever todos os países da Terra. E ainda fazem convite para a gente. Formulais muitas vezes sobre esses mundos questões científicas que tais espíritos não podem resolver. E vocês viram aí claramente que não podem resolver mesmo não, né? Porque só saiu heresia científica, só saiu bobagem.
Se eles estiverem de boa fé, falarão disso de acordo com suas ideias pessoais. Se forem espíritos levianos, divertir-se-ão em dar-vos descrições estranhas e fantásticas, tanto mais facilmente quanto esses espíritos, que na erraticidade não são menos providos de imaginação do que na Terra, tiram dessa faculdade a narração de muitas coisas que nada tem de real. Entretanto, não julgueis absolutamente impossível obter de sobre outros mundos alguns esclarecimentos. Os bons espíritos se comprazem mesmo em descrever-vos os que eles habitam, como ensino tendente a vos melhorar, induzindo-vos a seguir o caminho que vos conduzirá a esses mundos. É um meio de vos fixarem as ideias sobre o futuro e não vos deixarem na incerteza. Então, não é sobre descrições pormenorizadas que os espíritos superiores irão nos dar, irão nos fornecer. Apenas alguns leves esclarecimentos no intuito de nos ajudar a melhorarmos, a termos aí mais incentivo, a nos incentivar a nos melhorarmos para que algum dia nós possamos sair desse mundo de provas e expiações, desses mundos de provas e expiações, na qual a Terra é um deles, para habitarmos o mundo em uma condição melhor. Bem, pessoal, agradecemos aí a oportunidade, a presença de vocês e vamos retornar então a palavra ao Adriano, que irá então conduzir até o final do estudo de hoje, onde possivelmente teremos aí algumas perguntas. É isso aí. É isso aí. Pessoal, temos aqui algumas colocações, algumas perguntas. Deixa eu ver aqui. Deixa eu puxar aqui, Arthur. Se tem uma do Daniel, né? Deixa eu mencionar aqui a Michelânia Rufino, que deixou o seu boa noite também. A gente não havia falado dela, né? Uhum. Eu não me lembro se a Shirley Rejane a gente havia falado, mas enfim, ela está aqui conosco. A Célia Melhado também deixou aqui o seu boa noite. A Marjorie Arlete, de Alvorada, Rio Grande do Sul. Que bacana. Acho que a Isolda Martins a gente já tinha falado, João Pessoa, Paraíba, né? E tem aqui então, Arthur, uma pergunta do Daniel. Eu acho que é só essa, não é? Acho que sim. Uhum, sim. O Daniel faz aqui a seguinte pergunta. Deixa eu colocar até na tela para a gente. Professor Arthur, poderíamos entender o mecanismo da promoção espiritual dos espíritos encarnados que já merecem passar a um mundo superior à Terra? Ficam a critério de irem a um mundo de regeneração? Ok, bem, se eu compreendi bem a pergunta, é algo que realmente nós, volta e meia, lembramos, né? Sempre, obviamente, com base na doutrina espírita. O nosso processo evolutivo é individual. Isso nos parece muito óbvio, mas frente ao que anda no movimento espírita sendo ensinado, entre aspas, nos parece assim, que a gente tem que esperar todo mundo chegar a um nível, né, de espírito merecedor de habitar um planeta em regeneração, para que nós, enfim, possamos ter esse direito. Não, nenhum espírito fica na dependência de ninguém para avançar na senda evolutiva. Nós não temos que esperar nada. Nós temos que nos esforçarmos para melhorar, para merecermos, quem sabe, antes desse período aí, que tanto fala de transição planetária, de seguirmos para um mundo melhor. Né? Habitarmos, né? Virmos a encarnar num mundo melhor. Que isso vai se dar pelo nosso merecimento. Nós não estamos atrelados a uma coletividade, nós pertencemos a uma coletividade até o momento em que nós não tenhamos mais nada a aprender com ela. É assim que acontece. Quando a Terra não for um planeta, um mundo, né, onde nós não tenhamos mais nada que a queira aprender, nós naturalmente, um processo natural, iremos nos encaixar, iremos habitar, iremos encarnar no planeta superior ao nosso. Né? Então, essa é uma pergunta interessante, que, pelo que eu entendi, né, realmente dá para entender
a promoção espiritual dos espíritos encarnados, mas de uma maneira individual, né? E nós não temos que esperar nada, não temos que esperar datas, né? Porque, inclusive, não é uma postura, a de esperar não é uma postura ativa. A postura ativa de nós fazermos um esforço de nos melhorarmos, né, o mais rápido possível, né? Porque, obviamente, se nós avançarmos nessa cena evolutiva, nós alcançaremos uma plenitude muito mais rapidamente também. Mas depende dos nossos esforços, e não, né, dos esforços dos outros. Claro que nós torcemos para que a coletividade terrena avance cada vez mais rumo a ser merecedora desse mundo melhor tão propalado por aí. Enquanto isso não acontece, que nós possamos trabalhar a nós mesmos para que cada vez mais possamos estar na condição de merecedores de um mundo melhor. É isso aí. Arthur, e a Shirley e a Lili mandaram mensagens aqui agradecendo, né, os esclarecimentos. E a Michelane Rufino perguntando aqui se é toda segunda-feira esse estudo e que horário. Michelane, toda segunda-feira às 21 horas nós temos o IGESE falando de espiritismo, tá bom? Fica o convite aqui para que você esteja sempre conosco, será um prazer recebê-lo aqui nas nossas lives, toda segunda-feira às 21 horas, estudo ao vivo, tá? Até hoje não teve nenhum gravado, não. Por enquanto a gente conseguiu fazer toda segunda-feira às 21 horas de forma ao vivo. Então é isso. Acho que os esclarecimentos já sanaram aí a maioria das dúvidas que o pessoal poderia ter, né, Arthur? E aí nós já vamos, então, partindo para o encerramento. A gente gostaria de voltar a agradecer a parceria dos canais que retransmitem as nossas lives, Web Rádio Fraternidade, Rede Amigo Espírita, TV Secal e TV Goiás Espírita. Muitíssimo obrigado por essa parceria. Muitos de vocês que aqui estão chegaram por meio desses canais. E fica o pedido que vocês possam se inscrever no canal do IGESE aqui no YouTube, IGESE, Instituto Goiano de Estudos Espíritas, que você se inscreva, que você ative as notificações para poder ser lembrado aí dos nossos vídeos, dos nossos programas. O IGESE realiza lives todos os dias, né, promovendo estudos da doutrina espírita, e a gente pede que vocês também possam buscar os nossos canais nas redes sociais, especialmente no Instagram, para acompanhar a nossa programação. Tudo isso com o objetivo de termos maior engajamento, né, maior repercussão e podermos chegar a mais lares e a mais pessoas, porque o nosso objetivo é divulgar a doutrina espírita, tão e simplesmente isso, nada mais do que isso, né? Tentando fazer aí com muito amor, com muito carinho e com a maior honestidade intelectual possível. E aí eu já gostaria de agradecer também a todos vocês que nos acompanharam até agora. Muitíssimo obrigado, vocês que se manifestaram através do chat, vocês que não se manifestaram, mas estão nos acompanhando, vocês que vão assistir posteriormente, tem muita gente que assiste depois, né? Então, compartilhe o vídeo, ele fica gravado na plataforma, no nosso canal do YouTube, então você pode estar compartilhando. Então, fica esse agradecimento, pedir que vocês estejam sempre conosco, toda segunda-feira às 21 horas, e agradecer imensamente meu amigo Arthur Azevedo, que sempre que é convidado, para ele não é um convite, é uma intimação, e ele sempre está aqui com a gente, dando a sua parcela de contribuição para o sucesso aí dos programas do IGES, especialmente aqui do IGES falando de Espiritismo nas segundas-feiras, e espero que Deus permita, Arthur, que nós estejamos juntos aí em vários outros programas, várias outras lives, por muito tempo ainda. Vamos ver se Papai do Céu vai nos conceder essa permissão, né? Saúde e tempo de permanência aqui na Terra para isso, e que a gente consiga cumprir com tudo que Ele espera de nós, né? Deixar um grande abraço aqui para o Paulo Neto, que deixou uma mensagem final aqui também de boa noite. Valeu, Paulo. Esteja sempre conosco também. Muitíssimo obrigado. Então, Arthur, te agradecer e já te passar a palavra para que você faça, por favor, aí as suas considerações finais. Vou te pedir para você fazer a divulgação, né, do seu canal, enfim, do seu trabalho na internet, e já fazer para a gente a prece de encerramento, lembrando lá do que o pessoal do Miguel Barleta indicou, né, para que a gente faça prece aí para o pessoal que ele indicou aqui e para todo mundo, né? Tem a Camila também, né?
tem o Miguel Barleta e tem a Camila Davi, né, que indicaram aí pessoas para receberem aí os nossos eflúvios de amor e de paz aí, que eles recebam as nossas melhores energias. Agradecemos, portanto, aí ao convite, né? Realmente é muito bom estarmos aqui novamente, junto ao Adriano, toda a equipe do IGESE, né? Em relação ao tema, né, eu sugiro que vocês leiam o Livro dos Espíritos e principalmente o Livro dos Médiuns, a partir da questão 296, tá? E vocês verificarão que a postura do codificador foi justamente essa que nós trouxemos aqui para vocês, tá? Então, não é o Arthur que está falando. Inclusive, eu vou ler rapidamente um trecho aqui do Livro dos Médiuns, que diz justamente o seguinte, olha, lembrai-vos, né, que semelhantes descrições têm por fim o vosso melhoramento moral e que, por conseguinte, é sobre o estado moral dos habitantes dos outros mundos que podeis ser mais bem informados, e não sobre o estado físico ou geológico de tais esferas. Com os vossos conhecimentos atuais, não poderias mesmo compreendê-lo. Semelhante estudo de nada serviria para o vosso progresso na Terra, e toda a possibilidade tereis de fazê-lo quando nelas estiverdes. Então, cuidado, pessoal, mais uma vez, com essas descrições de outros mundos, de vida física, de ETs. Tem muita fantasia e muito, infelizmente, espertalhão, né? Não posso utilizar outro termo, né, se fazendo valer dessas temáticas que tanto atraem as pessoas para se projetarem e melhor enganarem. E também sugiro que vocês leiam o Livro dos Espíritos a partir da questão 55, onde vocês vão ver lá que a constituição física dos diferentes globos em nada se assemelham, assim como também as condições de vida em outros planetas se constituem de maneira completamente diferente da nossa. Então, por vezes, não é possível qualquer tipo de comparação, e por vezes não há sequer nenhuma semelhança entre a vida aqui na Terra e desses outros mundos, ok? Bem, então agradecemos mais uma vez e vamos à nossa prece, onde vamos agradecer a Deus e aos amigos espirituais por mais essa oportunidade que tivemos na noite de hoje de estudarmos e aprofundarmos nossos conhecimentos nessa doutrina grandiosa que é a doutrina espírita, que nos liberta do engano, nos liberta das fantasias, do misticismo, de tudo aquilo que nos afasta da verdade. Que possamos cada vez mais continuarmos os nossos estudos acerca dessa doutrina maravilhosa, de modo a nos precavermos dos enganos dos espíritos mistificadores que nos vêm assaltar com suas imposturas, com seus falsos relatos, fascinando a tantos nossos irmãos e muitas das vezes a nós mesmos, que nos deixamos enganar pela nossa incúria, pela nossa preguiça, por vezes, de estudarmos e aprofundarmos os conhecimentos. Mas, acima de tudo, que esses relatos advindos dos espíritos superiores acerca dos mundos melhores possam efetivamente nos servir de incentivo a que cada vez mais possamos investir no nosso progresso moral e o nosso progresso intelectual. Aproveitamos essa oportunidade para pedir a sua intercessão a favor dos nossos irmãos que se encontram acamados, especialmente a Rita Cássex Santana, Davi de Souza, que se encontram numa situação difícil na UTI do hospital, e todos aqueles irmãos que se encontram em dificuldades, tanto de ordem física quanto de ordem espiritual. Agradecemos mais uma vez e que assim seja, graças a Deus. E convidamos vocês a visitarem o nosso canal, Arthur Azevedo, Difusão Espírita, onde vocês poderão encontrar lá vários estudos mais aprofundados sobre esse tema, porque são vários, em uma hora a gente tentou aqui condensar, mas trouxemos aqui o que há de melhor, nesse sentido, mas lá a gente explora, em outros estudos, assim, de maneira mais pormenorizada, tanto esse tema quanto outros aí que poderão ser do interesse de vocês. É isso aí. Por fim, gostaria de dizer aqui ao Miguel Barleta e para a Camila Davi que a gente espera aí que
todos os familiares, né, e as pessoas indicadas possam ter recebido o melhor de nós, né? Todo o amor que a gente tem dentro do coração da gente, que possa ter alcançado a todos esses nossos irmãos que neste momento, alguns se encontram com mais dificuldades, mas todos nós precisamos aí de boas energias, independentemente da situação, né? Porque a gente, na verdade, em dificuldade a gente sempre está, porque não é à toa que nós estamos aqui nesse mundo de provas e expiações, mas que todos os indicados possam ter recebido aí o melhor de nós, as nossas melhores energias, todo o amor dos nossos corações. Pessoal, é isso aí. Então, nós vamos encerrando, agradecendo a todos vocês. Muitíssimo obrigado por estarem conosco. Lembrando que esse trabalho é sempre feito com muito amor, muito carinho para vocês, por vocês, tá bom? Então, até a próxima segunda-feira. Fiquem todos com Deus. Beijão no coração de cada um. Até lá. Tchau, tchau.